Olá você, chegando para mais um programa do Sabiá, aqui pelas mídias sociais. YouTube, lógico, www.youtube.com/programa do Sabiá, Facebook, Instagram, Twitter, tudo para você. Quem cuida disso é o nosso glorioso Osmar Wang, o China, nosso diretor e produtor do programa, que também faz todas as mídias sociais. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho de ouvirmos os candidatos a prefeito do município de Suzano. Por quê? Porque é importante, é o que eu disse aqui e vou continuar repetindo. Nós queremos ouvir ideias, nós queremos ouvir programas, nós queremos ouvir projetos. O debate, pega lá fora. Aqui, vamos passar para você o que o candidato pode transmitir para você, o que ele falar para o Suzano durante 4 anos, se ele for eleito, tá certo? O convidado de hoje, o nosso convidado, ele é pai do Vinícius, da Giovana, do Neto, da Maria Eduarda, do Bernardo. Ele é biomédico, especializado em saúde pública, o que mais hoje o nosso país precisa. Foi candidato a deputado federal, já foi candidato a prefeito por 2 vezes, é a 3ª vez que ele concorre ao pleito, já foi também vereador por 2 mandatos e presidente da Câmara por 2 vezes. Estou falando dele, Israel Sampaio do Lacerda Filho, o Lacerdinha, vai conversar conosco aqui no programa do Sabiá, falando da sua candidatura aos 46 anos pelo PSL. Lacerda, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito tempo não conversávamos, fazer uma entrevista. Inclusive, uma das entrevistas que a gente começa a buscar lá no YouTube, tem muita entrevista minha sua, muita denúncia nós fizemos na época do PT, dando muito pau, muita gente nessa cidade, merecidamente, diga-se de passagem. Mas agora um outro naipe e um outro momento. E seja bem-vindo, obrigado por estar presente com a gente. Bom, primeiramente agradecer o convite e cumprimentar todos os internautas que acompanham aí pelas suas redes, Sabiá, porque você é uma pessoa que tem uma história de contribuição com a informação suzanense. Inclusive o jornal A Tribuna ele era aguardado ansiosamente todos os sábados. Eu acordava cedinho e já ia lá para Santa Helena tomar café e aguardar. Tem que chegar o jornal porque vai pautar a minha tribuna na quarta-feira e com certeza a nossa semana de trabalho. E era dito e feito. Então, assim, sua contribuição não só com a tribuna, mas a sua vida na rádio e como jornalista, ela é uma vida voltada aí ao cotidiano de Suzano. Então, é um prazer estar aqui, um prazer estar conversando com os seus internautas e podendo falar do que é mais importante aí nos próximos 30, 40, 60 dias, que vai ser as eleições e os rumos que a cidade vai tomar a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, a decisão tomada agora, no dia 15 de novembro e possivelmente no segundo turno, ela vai atingir diretamente a vida do suzanense. Então, nós temos que discutir exaustivamente o que se pode fazer para melhorar a vida da nossa população. Legal. Bom, vamos começando dizendo o seguinte. Me dê essa liberdade, um cara com 46 anos, continua ainda animado, em busca de ser prefeito de uma cidade com 300 mil habitantes, problema de saúde, educação, o que abala o país. Não vou nem falar só Suzano para falar, você está direcionando, aqui não, aqui é aberto, aqui é papo reto, aqui é democrático, mas os problemas que assolam o país. O que faz então um Lacerdinha que podia estar lá no seu consultório, atendendo no hospital, cuidando da família, porque o negócio aqui não é fácil não, 1, 2, 3, são 6, é isso? 5. São 5, não é fácil não, rapaz. É faculdade, é colégio, é roupa, é educação. Muitos dizem assim, como as pessoas conhecem na cidade, o Rael devia dar um tempo, fazer um recalque, voltar como vereador. O que pintou de novo na cabeça? E a dona da pensão, falou o nome dela que eu acabei esquecendo. A Camila. E a dona Camila aprovou tudo isso mais uma batalha. Sempre ao meu lado. O que acontece, Sabiá? Eu tenho no meu DNA o DNA político que veio do meu avô, que foi no Ceará presidente da Câmara, vice-prefeito, foi vereador algumas vezes. Meu amado e saudoso pai, que eu quero agradecer a homenagem que você fez para ele, junto com o Ang, e eu ainda não estou em condição de ouvir, mas todos os dias eu sonho com ele, ele está muito presente do meu lado. E era um garoto de 8 anos de idade, que morava na extrema periferia da cidade de Suzano,
Em casa era água de poço, a café da tarde era mandioca. Você morava lá no Miguel Bado? Não, era na região ali da Pedreira de Itapetí, que pertencia a Suzano ainda. Lá em cima. Lá em cima, passando o São Bernardino, eu estudei naquela escolinha que tinha ali. Que tinha que demolir Isso, que demoliram, isso. Ali, quando teve o plebiscito no início da década de 90, houve uma separação entre Suzano, Itaquaí e Mogi. Mas até então era Suzano. Nós tínhamos na época 3 linhas de ônibus para aquele lugar. Era o Gardenia Azul, o Sesc Lar das Flores e o Pedreira de Itapetí. Exatamente. Então o cara pegava o Pedreira de Itapetí e descia no São José, São Bernardino, Graziella, até o final da Pedreira. O Gardenia subia para fazer o Alterópolis, aquela parte, e o Sesc Lar das Flores. Era o que nós tínhamos. E quem ia para o Miguel Bado descia lá embaixo. Caminhada, porque só tinha o Batralto. Exatamente. Então, naquela época, esse garoto começou a acompanhar o início da vida política do meu pai, porque meu pai ele foi convidado, assim, foi estimulado a ser candidato a vereador pela liderança que ele tinha na empresa Brasfan. Né? Ele era apenas um porteiro lá, um segurança, e conseguiu alguns avanços para os trabalhadores lá. O sindicato não fazia o papel que fazem muitas empresas, né? E ele acabou tomando para ele... ele pegou uma atribuição de ser uma voz dos colaboradores da Brasfanta, que hoje é Kimberly. Isso. E era uma empresa de chineses, né? Que muito conservadores, assim, não era muito aberto a esse tipo de concessão de algumas coisas, e meu pai acabou conseguindo naquele jeito carismático dele, naquele jeito do Lacerda, onde ser. E a população de lá pediu para ele sair candidato. Mas Suzano, nós suzanenses sabemos que é uma cidade bem provinciana e muito conservadora. E a política tinha lá os Figueiras, os Paivas, os Domingues. Então tinha as famílias, os Bianchis. Então a Câmara de Vereadores era formada pelaquela sociedade suzanense. Então abrir para um nordestino seria algo assim muito difícil de acontecer. E quando ele foi pedir a possibilidade de ser candidato, naquela época saiu 3 candidatos do MDB, né? Foi o saudoso Chico Nunes, o Firmino, também saudoso, e teve mais um do PMDB. Era 3 do PMDB e 3 do PDS. O PDS era o Moro e o Guaru, o Ciro, e mais um, e o... Era o Murakami? Não, a doutora Mercedes foi a mais votada nessa eleição. Mas enfim, aí ele foi pedir para o Firmino a vaga, e o Firmino falou para ele apoiar o Viana, que ele ia ser um bom cabo eleitoral. Aí meu pai falou, não, eu quero ser candidato a vereador. Ele falou, não, rapaz, vai apoiar o Viana, você vai ser um bom candidato vai ser um bom cabo eleitoral, a gente arruma um empreguinho depois para você e coisa e tal. Ele falou, não. Aí a eleição era diferente, era conquistada com a convenção. Na convenção, não era hoje. Os candidatos escadas são chamados para eleger os medalhões, né? Haja vista aí, todos os partidos hoje do governo têm vereador eleito e escadas, vereador eleito e escadas, vereador eleito e escadas. Então, na verdade, a intenção do governo hoje de Suzano é reeleger a sua base, a maioria, e dar emprego para os escadas que ajudarem a eleger essas pessoas. Então, saiba você aí, que está na sua casa, que renovação é no PSL, é no partido que hoje não tem vereador, e a gente pode falar de renovação. Partidos do governo, todos têm vereador e escadas. E naquela época lá, Sabiá, voltando, não tinha esse tipo de perfil, era conquistado na convenção. E meu pai foi pedir um ônibus, aliás, foi pedir transporte para levar os correligionários dele para participar da convenção. Aí o Firmino ofereceu 20 passes. Aí ele falou assim, não, eu quero 3 ônibus agora. Ele falou, rapaz, não vai dar. Era passezinho da Bizu, né? Aí ele falou, não, 3 ônibus. Eu quero e eu vou lotar. Aí o Firmino
meio que mediu a febre dele. Eu falei assim, agora eu já descarto ele de vez, ele vai vir com 3 ônibus vazios e acabou. Vou matar ele, maninha. Aí ficou eu, minhas irmãs, a noite inteira, pegando cartolinas amarelas, cortando faixas e pegando pincel atômico, escrevendo de vermelho Lacerda. Eu tenho até foto e registro disso aí. Lacerda, o que a gente tinha? A gente catava aquela cartolina, põe na cabeça, fazia um cortezinho, emendava, e aquilo lá era o adereço da convenção. Aí chegou os candidatos das famílias tradicionais de Suzano. E ele encheu os 3 ônibus. Então, chegou os candidatos das famílias tradicionais de Suzano lá do Armando de Ré. Aí chegava lá com 30, 40, 50 pessoas. Aí quando a febre vem 3 ônibus, lotado até gente em pé, todo mundo Boa Vista, Bernardino, Graziella, todo aquele pessoal do Rio Abaixo, lotado, gritando o nome do meu pai, parou à frente do Armando de Ré. Aí descemos, tomamos assento na frente, aquele grupo todo gritando, era o mais animado que tinha. Na hora ele ganhou a legenda. E naquela eleição, que ele fazia muito pouco tempo assim que estava inserido na vida política de Suzano, que nós viemos para cá em 76, a eleição foi em 82, ele era um porteiro na empresa, quer dizer, ele tinha uma vida bem, um cotidiano bem isolado. E ele conseguiu ser o segundo suplente do MDB. Então, ele teve 517 votos naquela época. Suzano não devia ter mais de 25 mil eleitores. Então ele teve uma votação super expressiva. Muito voto. E aí, continuou o trabalho. O Firmino foi uma pessoa muito importante na nossa vida, porque aí ele deu um voto de confiança. Meu pai ficou coordenando a guarda municipal na época. Aí ele tinha estrutura, né, para poder trabalhar de fato. E foi uma questão de tempo para ele ser o mais votado na cidade de Suzano, que ele foi em 88. E em 92 eu vi cena assim que marcou a apuração de votos, que era outro candidato endinheirado, cortando papel e picando para jogar quando anunciasse que era o mais votado, que ele tinha certeza. Quando o Dr. Maurimar Bosco catou o microfone e falou, vamos anunciar os vereadores eleitos, mais votado, Israel Sampaio de Lacerda. Eles cataram aquele papel e jogaram tudo no chão. Eu lembro dessa história que eu estava presente. Né? Então, assim, aí nasceu a vontade de estar participando. E quando meu pai teve um infarto e ele decidiu não participar mais como candidato, eu trouxe essa responsabilidade para mim. Mas assim, porque eu já me sentia pronto. Sabe aquele jogador que ele tá na corrida no volta de campo aquecendo, não vê hora de louco para entrar no jogo? Aí quando o cara machuca a perna, fala assim, você fala, é minha vez. Foi bem assim. E eu disputei a eleição de 2000, mesmo como biomédico, eu trabalhava em alguns hospitais em São Paulo, então eu ficava muito pouco em Suzano. E naquela eleição, eu tive 958 votos, fui também o segundo suplente em 2000, eu tinha 25 anos de idade. Eu depois me dediquei também mais a um planejamento de campanha. Em 2004, reduziu o número de vereadores. Isso. Aí a possibilidade ela ficou bem mais difícil. E eu fui parar no PSDB. E falaram para mim, Lacerda, você é louco, 14... Você vai disputar lá com fulano, beltrano, ciclano, com um monte de cara forte. Eu falei assim, eu estou preparado. E nessa eleição, eu fui o segundo no PSDB. Nós fizemos 3. Eu fui o segundo. Tive 1.493 votos. Aí de lá para cá, eu fui me posicionando contra o governo do PT na época. Até falaram, vereador que não fecha com o prefeito não se reelege. Eu falei assim, não, eu não estou deixando de fechar com o prefeito por questão de estrutura para me reeleger. Eu estou deixando de fechar com o prefeito porque eu não concordo com o governo petista. Questão de governo. Então, eu paguei para ver. E eu fui reeleito com 2.600 votos. Aí eu provei que eu tinha razão. Eu votava o que era bom para a cidade, mas eu tinha liberdade de fazer a minha escolha. Foi aonde eu fui reeleito e reconduzido à presidência da Câmara, fazendo muitos avanços, tanto é que tínhamos 2 sessões semanais,
audiências públicas, não se votava matérias igual vota hoje, aumento de IPTU, sem discutir com a população, por exemplo. Plano diretor, se a gente não barra aquele plano diretor, hoje a cidade de Suzano estaria muito pior do que está hoje. Porque já está. O prefeito da época ele tinha trazido aí mais 200 mil habitantes para cá, sem fazer o hospital, sem fazer a rodoviária, sem criar vias coletoras para a mobilidade urbana, ou seja, nós prestamos um grande serviço para a população no tocante à fiscalização. E aí, meu ciclo na Câmara... Naquela época a oposição funcionava. Funcionava, não era puxadinho da prefeitura. Funcionava e muito bem. Não era puxadinho da prefeitura. O prefeito da época nunca fez o presidente da Câmara. Exatamente. A gente que fazia. E assim, o ciclo do Lacerda na Câmara, ele se concluiu. Então se alguém falar assim, tinha que voltar para... Fazer um recado para o vereador... Eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa de objetivo traçado na minha vida. Eu não estou na política por oportunismo, eu não estou em busca de um cargo. Eu quero uma acomodação, então eu saio vereador, que eu sei o caminho das pedras, eu tenho chance de me eleger e ficar lá. Mas não é isso que eu quero. Eu quero produzir para a cidade. Eu não quero ser um vereador inoperante, um vereador improdutivo. Meu ciclo lá foi concluído com sucesso. Eu acredito que eu já fiz muitos avanços quando eu estava no Legislativo. Como oposição, como fiscalizador, como presidente abrindo as portas da Câmara para a participação popular, para as decisões. Então, eu acho que é uma questão de não estar bem, voltando para o lugar que você acha que já fez tudo o que você deveria, você concluiu o ciclo. Agora minha cabeça está voltada a cooperar com a cidade no Executivo. Eu estou preparado para um grande desafio que restabelecer a saúde pública da cidade de Suzano. Esse é o meu maior compromisso. Eu quero ter a oportunidade de ser prefeito e no último dia do mandato, eu olhar para trás e falar assim, eu deixei um legado. Eu deixei uma saúde funcionando, com estrutura. Porque se você falar assim, eu deixei ruas pavimentadas, com emulsão desqualificada, com problemas de estruturais, aquilo lá não é legado, aquilo lá vai se desfazer, vai virar buraco, vai esfarelar nas primeiras chuvas. Olha a marginal do ano que aconteceu. Primeira chuva que deu, caiu toda a lateral, né? A empresa que fez não arrumou, aí o prefeito teve que ir lá e pagar de novo, porque quem faz errado faz duas vezes, né? Para jogar concreto no leito da marginal do Una, porque estava desbarrancando tudo. Então, legado primeiro é deixar alguma coisa que fique. E eu acho que a saúde de Suzano precisa ter marcas, precisa ter estrutura permanente, que o prefeito passe e a estrutura fique. É legal você falar de saúde, que eu já ia entrar nesse aspecto. O primeiro tópico meu aqui é saúde. Deixa eu dizer o seguinte para você. Cidade de 300 mil habitantes. Um hospital falido, Santa Casa de Suzano. Sim. Um pronto-socorro para atender 4 regiões, leste, oeste, sul e norte. E patrimônio central. E principalmente o sul e o norte, onde nós temos maiores problemas, que o sul representa toda a região de Palmeiras e o norte toda a região da Miguelvara. São duas cidades dentro de uma. Aí você vem, uma UPA, por exemplo. Como que a prefeitura vai arrumar dinheiro, por exemplo, 8 milhões por mês para garantir uma UPA? Estou te dando isso para você me dar um retorno nisso. Como que fazer para tentar contornar isso? Porque, o Hospital Federal vem aí, tudo bem, vem, é legal, vamos abrir e tal, mas quem vai bancar isso? Aí eu tenho um Hospital das Clínicas, já te passo, tem um Hospital das Clínicas que eu não me conformo, eu dou porrada todo dia, eu acho que o nosso guia do Covid-19, o senhor Dória, que ele mais parece guia do Covid-19, eu nunca vi. Vai gostar de Covid só na China, entendeu? Essa é a realidade. Todo dia está lá para falar de Covid. Eu tenho um hospital que não abre, porque o hospital é bom, porque eu já entrei lá e vi. Pô, eu sei. O que você pensa nisso? Olha, eu penso... O que a gente pode cobrar nisso? Eu penso o seguinte, o PA de Palmeiras, ele tem que ser transformado numa estrutura de UPA. UPA, a gente tem algumas qualificações que ela tem desde a mais abrangente nos procedimentos e mais custosa para o município, como a menos custosa, que faz o básico da urgência e emergência. Entendi. Nós precisamos nos enquadrar e fazer uma UPA na Zona Sul. E na Zona Norte, onde já foi gasto mais de 2 milhões de reais para construir uma estrutura de UPA, e infelizmente foi tudo delapidado
pela ausência do poder público em ter abandonado, e agora vieram com uma estrutura de hospital de família, quer dizer, eles estão mudando aquilo que foi direcionado, que é a UPA. A UPA é urgência e emergência. 24 horas. É isso, UPA é urgência e emergência. Então, não pode mudar o conceito ambulatorial de atenção básica num conceito que foi proposto de urgência e emergência. Então nós temos que voltar ao conceito lá de UPA na Zona Norte e desafogar o pronto-socorro municipal. A questão do HC, inclusive o Dória esteve aqui essa semana para inaugurar a sábado, né? Diz que ele estava nervosinho lá, Miss Pandemia, disse que estava bem nervosinho. Está bem nervosinho, né? Então, aí o que acontece? Ele prometeu, no dia da inauguração da Avenida das Orquídeas, que ia abrir o pronto-socorro municipal dentro da estrutura do HC em janeiro desse ano. Nada foi aberto. Ele conseguiu, após muita cobrança, 20 leitos de enfermaria para Covid no HC. Então, tinha prometido 90. E de urgência. Então a gente tem que sair da submissão e entrar para a cobrança que Suzano deve ter. Suzano não pode ficar só com migalha. Perda de traçado de alça de rodoanel, aliás, perda de área produtiva no traçado do rodoanel, sem a alça, para que Suzano possa atrair logística e empreendimentos, empresas, gerar emprego e renda. A questão do HC, a gente não pode ficar levando mais uma vez esse passa-moleque dele prometer que Suzano... é o terceiro governador que cumpriu a promessa. Começamos lá atrás com o Serra. Mas é muita submissão. Os prefeitos de Suzano, eles entram submissos ao governo do estado, não pode. Nós temos que ter relacionamento republicano. As instituições, elas devem fazer valer os seus valores. Então, na época do prefeito do PT, ele deixou passar em alça o traçado do rodoanel, deixar a área improdutiva, e ele não fez nenhuma contrapartida para o governo do estado, porque ele não se conversavam. Não gostava. Ele tem que conversar, tem que falar assim: olha, governador, a contrapartida é a alça para que Suzano se desenvolva e, sobretudo, o hospital. Porque nós temos uma estrutura hospitalar em Suzano que não serve ao suzanense, porque não tem a porta aberta. Nós precisamos da porta aberta. Precisamos dessa porta aberta. Dessa porta aberta. Porque em Mogi nós temos lá Santa Casa de Mogi, o Hospital de Brás Cubas, nós temos o Luzia Pindimelli, mais 2 particulares. Três agora. Tem a UPA lá no rodeio, entendeu? Tem a UPA aqui no Jundiapeba. César de Souza. Nós temos uma coisa que Suzano tem que fazer estrategicamente, estender o horário de funcionamento da UBS até 22 horas. Por quê? Porque nós estamos falando de atenção básica. Atenção básica não é urgência e emergência. A urgência e emergência é UPA, é PA. A atenção básica é a mulher que precisa fazer o pré-natal, é a criança que está com uma coceira, é o cara que está com uma determinada dor ou enfim, um mal-estar, mas dá para esperar, marcar uma consulta. Então, estendendo o horário para 22 horas, a pessoa faz a sua rotina diária e tem como passar ainda na atenção básica de saúde, evitando de tomar um assento num pronto-socorro por uma coisa que não é de urgência e emergência. Então, devemos tirar como exemplo a cidade de Mogi das Cruzes, que tem aí algumas UBSs funcionando até 21 ou 22 horas, e fazer com que, estrategicamente, nós tenhamos em Suzano também, porque é outra demanda. O cara não pode chegar lá com qualquer enfermidade num pronto-socorro de urgência e emergência, sendo que é algo de atenção básica, que é algo, às vezes é para trocar uma receita, às vezes ele faz um tratamento, às vezes ele precisa buscar medicação de diabetes. Quer dizer, essa atenção básica, ela tem que ser dada pelas UBSF. E remédios? Você tem algum projeto, cara? As pessoas esperaram remédio de casa, o prefeito disse que agora vai começar um projeto desse. E o teu plano de governo? No plano de governo nosso, já no outro plano de governo, nós tínhamos já esse projeto do remédio em casa. Por quê? Porque o contraceptivo, o remédio de pressão, o remédio, a insulina, essas medicações que colesterol. Isso todas essas medicações que são de uso permanente, já existe um cadastro na rede pública de saúde. Então, ao invés de você submeter a população a ir retirar, gastar uma condução, e muitas vezes
você até perdeu o controle daquilo lá, porque muitos vêm no começo do mês, ou deixa para vir depois. Você pode criar um esquema de logística, que funciona em algumas cidades, de usar esse cadastro, essas pessoas já são usuários permanentes dessa medicação, e levar na própria casa da pessoa. Hoje, uma equipe de motoboy aí faz isso com muita tranquilidade, e pode ser muito efetivo no amparo aí, na ajuda da população também. Bom, vamos dar um pulo agora na educação. Educação. Creche, prioridade dessa cidade, 300 mil, apesar do número de desemprego, mas a mamãe e o papai precisam trabalhar, essa criançada precisa ter algum lugar decente. E para escolas? O que tem em projeto do governo Lacerda? Bom, primeiro tem algumas obras paradas aqui, que o prefeito ele prometeu concluir todas as obras paradas. Ele concluiu, usando a prioridade que todo governante tem, né? Minha prioridade será sempre saúde. A dele foi concluir o Max Pfeffer, que estava 94% pronto. Isso eu tenho provas disso. Ele terminou 6% do Max Pfeffer e entregou como se fosse um grande feito. Mas o filho do pobre não joga bola no Max Pfeffer. O filho do pobre, ele não tem acesso àquela estrutura que custa milhões por ano para manter, e na verdade ela, no meu governo, se eu tiver oportunidade, vai ser uma estrutura privatizada, parceria pública-privada. Uma arena privatizada. Nós temos que desonerar o custo daquilo ali e fazer funcionar de verdade, né? Então assim, a educação, como eu falei de obras paradas, ele terminou lá, mas ele não terminou, por exemplo, a escola Ana Maria no Parque Maria Helena, que era uma escola modelo, de 2 andares, creche, EMEI e tudo mais. Está parada. E tem vídeo dele, o secretário de Educação, prometendo entregar em janeiro de 2019. Nós estamos no final de 2020. Aquela estrutura do SESI, lá entre o Jardim Natal e o Jardim Maneira... Ali foi uma troca, né? Aquilo ali, na verdade, é a estrutura do SESI, mas o terreno é da prefeitura, e quando fez o CAT, todos os SESIs foram desativados e voltou para a prefeitura. O que a prefeitura devia fazer? Poxa, eu já ganhei uma estrutura pronta de educação. Agora é só fazer funcionar. Mantê-la. Também eu tenho registro, vídeo, o prefeito e o secretário prometendo que em janeiro de 2020 estaria funcionando ali para os moradores do Jardim Natal, Jardim Miriam, Jardim Maneira, Lazaresc. Toda a região. Toda a região lá. E está parado. Então nós temos que concluir essas estruturas que estão paradas e abandonadas, porque a governar eleger prioridade, ele não prioriza a saúde, tão pouco a educação, e buscar em Suzano iniciar a escola em período integral. Nós temos estruturas físicas? Ainda não. Então o que a gente tem que buscar fazer? A gente tem que buscar o contraturno para poder dar atividade o dia inteiro para os estudantes. Então aquele estudante que estuda na parte da manhã, no contraturno ele tem uma atividade esportiva, uma atividade musical, cultural. Né? Porque como a gente não tem estrutura física para manter ele em horário integral dentro da sala ainda, a gente vai iniciar fazendo contraturnos. Estuda à tarde? Então pela manhã ele tem atividade. Esse aluno não vai, os estudantes de Suzano não vão ficar ociosos durante o dia. Eles vão ter opção. Ele não vai ficar ocioso por falta de oportunidade do governo. Então, no contraturno, a gente vai buscar escola em período integral para os alunos de Suzano. Até a gente conseguir, obviamente, as estruturas físicas que permitem, igual o SESI, né? Minha filha estudou no SESI e é um exemplo de que a educação em período integral ela faz toda a diferença. Totalmente. Ela chegava lá, tomava o café da manhã, estudava, tinha as atividades, almoçava, atividades à tarde, tomava o café da tarde e ia para casa. Então esse é meu sonho. O conhecimento da criança parece que é outro. Nossa. Sem desmerecer a rede estadual, que vocês já fazem demais com esse salário miserável que o Mr. Pandemia paga para você. Isso mesmo. Eu queria te dizer o seguinte, você que é do PSL, onde Jair Bolsonaro teve um dia, e eu particularmente acho que ele vai voltar, eu digo o seguinte, uma escola militar, você aceitaria? Aceitaria, eu acho que é um modelo que a gente pode ajustar aí a conduta de muitos alunos hoje que enxergam a escola como algo
não necessário na vida dele, e vai para lá para fazer outras coisas, amizades, muitos usam droga, enfim, não vê a escola como nós víamos quando era garoto, né? Professor e policial era extremamente respeitado na nossa geração. Hoje a gente vê registro de aluno batendo em professor e policial passando na rua sendo ofendido, né? Sendo ofendido. Então, são valores que se perderam, e eu acho que a escola militar é uma maneira da gente buscar rever esses valores. Porque assim, a gente vai criar gerações que vão pensar diferente. Nós estamos numa época de geração do funk, do fluxo. Isso daí, essa geração já está andando. Mas a que está vindo, ela tem que pensar de outra maneira de enxergar a sociedade, os pais. Eu acho que essa geração que você está apontando é que vai salvar esse país. Sim. Porque essa molecada é muito inteligente. Muito. Eles pegam muito rápido, eles são muito eficazes, principalmente se tratando de celular, iPad, tudo. E hoje, eles têm uma questão legal. Por quê, quando, onde, como? A primeira coisa que sai deles, né? Eles já te questionam. Entendeu? Isso é muito legal, essa crítica. Entendeu? Não, essa geração ela tem avanços muito importantes. Por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão do trato animal. Minha família, todos nós adoramos animais. Eu fui criado em sítio, né? Então, assim, sempre com bicho perto. Eu tenho até meus porquinhos lá, tenho cão, tenho jabuti, tem tudo lá. E assim, você não vê um garoto com estilingue matando passarinho. Não. Meu filho de 14 anos, poxa, ele é um amor com os animais, ele é um amor com uma preocupação grande assim com a questão ambiental. Então, essa geração já tem isso de bom. Eu acho que nós já temos avanços aí de conduta que nós não tínhamos lá atrás. Mas precisa melhorar no que tange a respeito familiar, a respeito com as instituições, a respeito da sala de aula. E a escola militar, eu acho que ela dá uma corrigida nisso. O aluno, ele já tem uma outra mentalidade, uma outra conduta, e isso daí ele leva para a vida. Outro dia eu estava conversando com alguns amigos e a gente chegou à seguinte conclusão: está faltando muito o sim senhor, o não senhor, o obrigado, por favor. Isso, infelizmente, é uma realidade nua e crua. Não, né? Agora, assim, fala nós vai, assim, é normal. Normal, né? É esperto, né? Sou malandro, né? Infelizmente, é a realidade. Infelizmente. Vamos entrar, já que a gente falou assim, gira, malandragem, então, segurança pública. Segurança pública, eu convidei, inclusive, o nosso candidato a vice, é um soldado. Ele tem experiência na Força Tática, ele tem experiência em operações na periferia de São Paulo, e ele mudou para Suzano, e ele foi aquele policial que entrou na Paisano no Brasil, né? Mesmo baleado, que ele tinha a trava de segurança da Taurus, veio um lote com problema, atingiu a própria perna dele, ele estava em casa, e ele saiu baleado com a arma dele pessoal para fazer a primeira intervenção lá dentro do Raul Brasil. Então eu convidei ele para participar justamente do nosso governo, porque eu tenho 3 pilares de governo que eu quero tratar como prioridade, que é a saúde em primeiro lugar, a questão da segurança e a geração de emprego. Então, a saúde, eu entendo de saúde, mas eu quero ter um secretário que seja um gestor de saúde pública, uma pessoa íntegra, que não venha fazer negociação e negociatas com a saúde de Suzano, né? Porque está uma farra de OS, né? Viu ontem Fantástico? Então um negócio... uma coisa de louco, né? É sujo demais. É sujo demais. Você tirar o cara se beneficiar da saúde para ficar milionário. Então, assim, a farra das OS está muito grande. E a OS que tem em Suzano, que comanda a saúde, é a mesma na época do pior prefeito que a população qualifica ou desqualifica na história de Suzano, que é o prefeito que passou aí, o prefeito Tucano. E a OS é a mesma, a tal DNTS. Né? Isso que me deixa muito, uma coisa muito emblemática para mim, falar em mudança e pegar a mesma organização de saúde que estava no pior governo, que cuidava da saúde, e manter. Então, eu acho que a gente tem que tratar com mais seriedade. Então, nós precisamos ter a saúde como prioridade, mas a segurança, eu acho que o governo municipal hoje, ele tem muito mais
deveres do que tinha no passado, que era só dever do Estado. Hoje não, nós temos uma secretaria, a Guarda Civil, ela tem hoje maior abrangência na questão da prevenção à violência. Nós temos que usar o setor de monitoramento da cidade como realmente um setor de coibição de criminalidade, não um instrumento para gerar multas e receita para a cidade. Porque o tal do CSI, que foi motivo de muita propaganda por parte do governo, é uma central de arrecadação através das penalidades de multas, né? Então eu tenho essa visão de que nós temos que descentralizar o sistema de monitoramento, nós temos que levar onde tem comércio, nós temos que fazer com que ele sirva de fato. Tipo Palmeiras, Vila Colorado, Casa Branca, Dona Benta, e que ele possa servir como instrumento para coibir a violência. A própria Vila Morim, que é um bairro... A própria Vila Morim, aquela Avenida Brasília lá, um bairro super vulnerável. Então, o sistema barato hoje, monitoramento hoje, a gente está falando de tecnologia aqui, a tecnologia andou muito, então não precisa mais cabear, não precisa tudo remoto. Hoje é tudo no celular. Tudo remoto. Então, ampliar o sistema de monitoramento com a intenção, de fato, de coibir a violência, criar a atividade delegada, tirar o policial do bico, fazer com que o policial ele trabalhe na legalidade. Porque a atividade delegada já foi provada, ela funciona. Ela funciona, você aumenta o efetivo. Ela funciona muito bem. A prefeitura tem que dar contrapartida. Porque o policial ele ganha muito mal para arriscar a vida. Aí no final, na folga dele, ele tem que estar lá na frente do açougue, de um mercado, do posto de gasolina, fazendo bico. Posto de gasolina. Né? Arriscando a vida. Então a gente quer colocar atividade delegada, estimular o DGEM, que é junto com o governo do estado, fazer com que a Guarda Civil, ela de fato esteja mais presente na periferia. Por exemplo, no meu debate da campanha passada, eu propus no plano de governo que a Guarda Civil ficasse sempre aos redores das escolas, fazendo a patrulha, dando a sensação de presença do poder público e da polícia, né, da guarda, nas escolas. E o que aconteceu? Nós vimos que depois de um ano teve um massacre do Raul Brasil. Aí eu fico pensando, será que se tivesse colocado em prática as viaturas aos redores das escolas, teria acontecido? Pode ser que não. Pode ser que eles pensassem, poxa, vai lá da Guarda Civil. Então, são ações que a gente tem que ampliar, tem que fazer, estar perto da população. Não adianta a gente passar lá na sede da Guarda Civil agora, ver aquele monte de viatura que foram adquiridas, tudo parado. Está tudo parado, garanto para vocês que passar agora, está tudo parado. Patrulha rural acabou, não existe, tem 2 Mitsubishi lá parada, então tem que voltar a patrulha rural. Quem é mais vulnerável na cidade do que o sitiante? E a nossa área de sítio é enorme. É enorme. Poxa, o cara tá lá produzindo. Tá lá... Dos 2 lados, assim, 3 lados, porque você vai aqui pelo 7 Cruz também, né? Sim. Então, assim, é uma vulnerabilidade enorme. A patrulha rural tem que voltar. O sitiante, o produtor rural, ele tem que estar mais seguro, porque ele é vulnerável demais. Se chegar lá uma pessoa mal intencionada, ela simplesmente entra para dentro da propriedade lá e pode ficar uma semana lá dentro sem ninguém saber. Produção, como estamos aí? Então tá bom. Então nós vamos aqui, senhor China, nosso conhecido Matina Suzuki. Deixa eu dizer o seguinte para você, 2 pontos para a gente já encerrar nosso trabalho hoje. Certo. Emprego e habitação. Tá. Que é um casar com o outro, né? Vamos falar do terceiro pilar de prioridades do nosso governo, que é a geração de emprego. Suzano, eu sempre prego, Suzano já tem uma vocação para o desenvolvimento, que ela é geográfica. Ela está situada de uma maneira muito atrativa para o empreendedor, porque tudo que ele produz aqui, ele consegue logisticamente fazer andar com mais facilidade. Uma cidade que já foi 22ª no ICMS, e hoje é 300, ela vai... Isso aí, nós só vimos empresas, indústrias indo embora, fechando a porta. Exatamente. Jotoco, Suzuki, Probel, um monte. Então é o seguinte, nós temos agora que atrair novamente, buscar polos logísticos, porque essa alça do Rodoanel, ela vai ser uma realidade. Ela é necessária. Ela é necessária. Mesmo sem a alça do Rodoanel, nós temos a facilidade
de irmos para o Porto de Santos, Litoral Norte, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, capital, ABC. Então, sem alça do rodoanel, nós já somos privilegiados. O que falta? Falta política pública voltada à atração de novos empreendedores. Mas para atrair o empreendedor, Sabiá, a cidade tem que estar organizada. Então, nós temos que melhorar a malha viária, né, a pavimentação, nós temos que melhorar a iluminação, a segurança, nós temos que ter estrutura hospitalar, porque o empreendedor vem para cá, gera 300 empregos e de repente o funcionário dele se machuca e não tem um hospital para ele passar. Ele vai falar, eu vou para Mogi, eu vou para o Já. Vou para São Bernardo. Eu vou para São Bernardo. Até Ribeirão Pires. Né? Então nós temos que criar um ambiente para falar para o empresário, para o empreendedor, ó, Suzano é a bola da vez. Ele tem estrutura. Suzano, você vai ser bem recebido. Suzano, a gente vai dar incentivos. Suzano, você vai estar protegido. Suzano, o que produzir, você vai ter como desovar com facilidade. Suzano, seu funcionário tem retaguarda cultural, tem retaguarda de saúde pública. Aí o cara vem. Porque Suzano é uma cidade que ela tem essa vocação. Ela vem perdendo a vocação e se transformando numa cidade de serviços por falta de visão dos administradores. Nós tínhamos um prefeito petista aqui que ele só tinha uma preocupação. Eu não sei por que cargas d'água, ele só queria fazer habitação popular para atrair novos moradores sem preparar a cidade para recebê-los. Que é o caso da Vila Nova do Peixe, que é o caso aqui da... Além do Margarete saído pelo Varan até o Europa. Você pega aqui quem vai para Casa Branca, é um negócio então, nada contra estimular a cidade, mas não tem mas você tem que preparar. Essas pessoas que vêm, eu costumo falar, cada apartamentinho desse que você vê uma luz acesa, tem um morador que precisa de segurança, de educação, de mobilidade urbana, ele precisa de creche, água, luz, esgoto, precisa de tudo. Então não é trazer, estimular. Parar. Então assim, ao invés dele ir atrás do PAC, que eram os investimentos do governo federal, que poderia trazer infraestrutura, ele foi atrás de liberar condomínios, habitações, sem preparar. E sabe lá qual é o interesse, né, de cada habitação dessa aí, né, ser liberada. Ser excluso ou não. Ser excluso ou não. Então, nós temos que atrair o emprego através desses polos logísticos, polos empresariais. E a questão da habitação, essa sim não é dever do município, mas o município ele tem a sua responsabilidade. Acaba assumindo alguma coisa. Assume, né? Principalmente a contrapartida de áreas. Né? E fazer a gestão. Por exemplo, outro dia eu fui chamado para ir no Jardim Margarete, onde estavam 200 famílias indo para a rua. Essas famílias, elas ocuparam aquele lugar. Aí quando eu chego lá, das 150, 50 era criança. Obviamente eu levei ao conhecimento do Ministério Público, da Infância e da Juventude, e a promotora mandou parar e eles estão lá. Aí falaram, Lacerda, você é a favor de invasão. Eu não sou a favor de invasão. Eu sou totalmente contra a invasão de qualquer espaço que não seja seu. Você não pode e não tem o direito. Só que lá é diferente. Lá é uma estrutura pública que o governo não foi competente para poder direcionar quem de direito para poder estar morando lá. Esse lugar já foi invadido outras vezes, a estrutura já está comprometida, agora já para ter uma habitação que não seja insalubre, seja segura, já vai ter que gastar alguns milhões em reforma. E o que acontece? Essas famílias que ocuparam, hoje, elas têm que sair, porque não é delas, só que elas não podem ir para o meio da rua. Eu não posso catar crianças, sabe, no meio de uma pandemia, e jogar no meio da rua. Eu não posso catar aquela... Se vira pro filho vai pra casa do parente, né? A Constituição, ela é bem clara, direito à moradia. Então, existe uma coisa que eu até citei nas entrevistas que eu dei a respeito disso, que existe assim, uma situação que se eu estiver andando na frente do Hospital São Luís, no Morumbi, lá na Oscar Americano, sem R$1 no bolso, tropeçar, bater minha cabeça, cair, eles são obrigados a me atender
estrutura hospitalar de ponta, de primeira linha, gratuitamente, senão é omissão de socorro, que é crime hediondo. E se eu tiver algum trauma mais grave, cabe a eles me remover para um lugar público. Ele simplesmente não pode catar e mandar eu para casa ou jogar na rua. Por quê? Ele assumiu a responsabilidade. Uma vez o governo de Suzano, não tendo competência de direcionar a habitação de quem é de direito e foi sorteado, aquilo ficou vulnerável e outras pessoas entraram, ele não pode simplesmente catar aqueles seres humanos, aquelas famílias, aquelas crianças. É que o prefeito ele não tem filho, então assim, ele não tem a sensibilidade de quem é pai. Né? Porque quando eu olhei a cara daquelas criancinhas, eu falei, poxa, 3 horas da tarde, daqui 3 horas está escurecendo, eles vão pro meio do mato, pro meio da rua? Eles vão dormir aonde? Porque ali é uma região bem no extremo, assim, né? Tem um matagal ali. Aí eu fiquei com uma preocupação, meu coração partiu porque eu tenho filho. Eu fiz o que meu coração mandou. Eu não fui lá para defender invasor. Eu fui lá para defender famílias. Ah, muitos não são de Suzano, são brasileiros. Meu pai é do Ceará e veio para cá. Minha mãe é do Ceará e veio para cá. E eu sou suzanense, de coração. Porque é aqui que nós somos acolhidos. Então, habitação, o governo ele tem que dar as contrapartidas, que é de direito, é de dever, tanto do governo do estado como do governo federal, e, sobretudo, saber gerenciar. Porque quando essa verba vem, é a Secretaria de Habitação, a Diretoria de Habitação, que faz a gestão junto com a Caixa chamada verba casada. Né? Isso, mas aí a gestão é feita aqui. Exato. Aí você fica aquelas polêmicas todas de ajudar uns em detrimento de outros. Esse prefeito que está aí, ele não conseguiu construir uma fileira de bloco habitacional, tampouco ocupar as que ficaram prontas. Porque ele é o prefeito de obras prontas, né? O ex-prefeito parece que deixou tudo pronto e não teve disposição ou vontade ou interesse de concluir, e ele é o prefeito das obras prontas. Ele endivida a cidade de 14 milhões para fazer 1.800 metros de marginal duna que está desbarrancando. Ele conclui 6% do Max Pfeffer, que custa 2 milhões por ano para manter. Enfim, ele só colocou os móveis da creche do Casa Branca, inaugurou como se ele tivesse feito, ele estava pronta. E ele falou na campanha que Suzano precisava de um gestor, porque dinheiro tinha. Hoje, ele é o prefeito que mais endividou Suzano na história. São 30 milhões que ele pegou agora, 14 do Desenvolve São Paulo, e mais alguns outros milhõezinhos aí. Suzano tem 60 milhões de dívida, que não é ele que vai pagar. Serão outros gestores que vão pagar. Então fica para o próximo. Fica para o próximo. E para o próximo. E para o próximo. Então, um cara que chega na campanha e fala assim, Suzano precisa renovação. E mantém os secretários que era do PT e era do prefeito Tucano. Então lá tem 10 secretários que já participaram do governo, não é renovação. Permanece com a OS, Organização Social de Saúde, que era do ex-prefeito, não é renovação. Fala que Suzano precisa de um gestor e não de dinheiro, precisa saber gerir. Aí ele aparelha a máquina, traz todo mundo para trabalhar na prefeitura ou na organização social para ganhar apoio político, endivida a cidade de 60 milhões de reais, gasta 10 milhões só no hospital de campanha, que é uma enfermaria que atendeu 200 pessoas, ele gastou 10 milhões de reais. Não é desse jeito que a gente vai resolver o problema da cidade. Enxugando a máquina e sabendo trabalhar o dinheiro do contribuinte de uma maneira mais transparente e com mais honestidade. Bom, o nosso glorioso Osmar Wang, nosso produtor, já fez sinal. Estamos indo embora, encerrando esse bate-papo, falando com Israel Sampaio Lacerda Júnior, Lacerdinha, falando da sua candidatura à Prefeitura de Suzano. Suas considerações finais, começando pelo PSL Jovem. Eu dei uma olhada aí, todo mundo tem o seu jovem. Cada partido é mais o PSL que realmente tem dado uma abertura para essa molecada. Você acredita nesses meninos? Sim, acredito muito, acredito demais, porque eu tenho uma origem política vinda da política estudantil, formando o Grêmio Estudantil, enfim. E a Luara Shibakura, eu quero até mandar aqui um beijo para ela e agradecer, que ela é uma jovem de 17 anos extremamente politizada, que trouxe para si
a estrutura do fomento do PSL jovem, da ideologia liberal, está dando muito certo. A gente está plantando uma semente que é igual trabalhar, os times que trabalham a base, né? O PSL Suzano hoje está acreditando muito na base. A gente está plantando a semente para criar, sobretudo, não novos políticos, mas novos cidadãos com a capacidade de escolher melhor seus representantes. E gestão, né? Precisamos de gestão, né? Gestores sempre, né? Gestão. Obrigado, sua despedida final, seu abraço para quem está do outro lado da tela. Bom, eu quero agradecer mais uma vez Sabiá, Wang, esse bate-papo. Eu gosto muito de falar da cidade. Eu acho que é importante você, internauta, analisar cada candidato, cada proposta, cada atitude que eles tiveram nos últimos anos. Qual foi o candidato que nunca se vendeu, qual candidato pula de galho em galho, qual candidato diz que é renovação, mas por trás dele tem os velhos políticos para poder estar mandando. Então é hora de analisar com carinho o currículo, porque quem contrata é você, eleitor, e o seu voto vale muito mais do que R$50, vale muito mais do que uma cesta básica. Votando certo, a cidade vai progredir durante 4 anos. Votando errado, a gente vai pagar um preço muito caro e o suzanense tem que parar de sofrer. Está aí ele, Israel de Sampaio Lacerda Filho, Lacerdinha, conversando com a gente aqui no programa do Sabiá. Vamos continuar essa sabatina, esse bate-papo com os candidatos a prefeito durante a semana. O próximo convidado nosso é o Derli do PT, que vem falar também dos seus projetos, da sua campanha para prefeito. A você do outro lado da tela, o meu muito obrigado. Peço desculpas a você, realmente muito gripado, o chazinho não está funcionando. Vamos ter que partir para outras coisas, porque está brava a coisa, né? Mas a gente vai vencendo. Muito obrigado mesmo. A gente volta durante a semana em mais um programa do Sabiá, sabendo muito mais dessa cidade, que daqui a alguns dias teremos eleição. O seu voto é importante para a nossa cidade. Como diria o glorioso Faustão, não faça da urna uma privada. Um abraço a todos, até a semana. A gente volta para mais um programa do Sabiá. A produção é dele, Osmar Wang, e a apresentação é minha, Valdir Sabiá. Mais uma vez agradecer a Israel Sampaio Lacerda Filho, Lacerdinha do PSL, com a participação aqui com a gente, tá certo, gente? Vamos juntos! Boa semana a todos, valeu, tchau, tchau. Obrigado.